Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam ótimos. Estamos aqui mais uma vez para contribuir, trazendo algumas reflexões. E aí fiquei pensando e lembrei de um dia desses, tem pouco tempo atrás. Eu peguei um ônibus e estava indo para o trabalho. O ônibus estava vazio, só tinha uma passageira que conhecia o motorista. E aí eles estavam conversando muito, em voz alta, e ela estava contando do relacionamento dela, que parece que ela teve um relacionamento com um amigo, alguém conhecido desse motorista. E ela tá que fala, e tá que fala, e tá que fala, e tá que fala, e tá que fala, contando as histórias assim horríveis, do quanto que ele humilhava ela. E ela era muito bonita, né? O quanto as coisas que ele fez ela passar, por exemplo, contando que estava numa festa de escola com o pessoal da escola e tal. E aí ele chegou nessa festa de moto, descobriu dessa festa, foi lá de moto, pegou ela pelo braço, saiu puxando, fez ela subir na moto para ir embora. E ela relutante, porque eram os amigos da escola e ela queria estar lá. E aí ele falou, se você voltar, eu vou em casa, pego a minha arma e vai dar merda, que não sei o que, que não sei o que, não sei o que. E ela não voltou, né? E aí ela se sentia muito incomodada, porque ela estava no segundo grau, começando o segundo grau. E aí ele pediu transferência da escola dele, que ele tinha mais ou menos a mesma idade, para poder estudar na escola dela. E aí no recreio era uma solidão desesperadora, porque ou ela estava com ele, ou ela não estava com ninguém. Porque ela não podia conversar com ninguém, ninguém poderia se aproximar dela, ela não poderia falar com ninguém. Se alguém viesse para perguntar alguma outra coisa, mesmo que da sala de aula, era confusão. E aí tinha dias que ela poderia sair mais cedo, ela praticamente fugia dele. Na hora que ela se deparava com ele, gelava assim o coração com medo do que poderia acontecer. Nela, ele desacatou a mãe dela por diversas vezes e tal, e fez várias coisas para ela, e dizia horrores para ela, né, para que ela se sentisse cada vez menos independente, mais dependente dele. E a mãe falava, você não vai casar com esse homem, a mãe dela, né? E ela contando tudo isso dentro do ônibus, e eu ouvindo, e eu me incomodada. Até aí tudo bem, é uma história de superação, né, que ela tá contando. Mas a parte que realmente me incomodou foi a parte que ela falou assim, mas graças a Deus eu nunca fui agredida por ele. Ai, eu não aguentei. Falei, você vai me desculpar? Posso me intrometer? Ela, ai, não, tudo bem, que sei o quê. Eu falei, não, porque você contou uma história aí, né, de superação, você contou uma história aí de um cara tão agressivo, um cara que fazia tanta coisa com você, você é nova, né? Então, assim, para quem começa a ouvir sua história, pensa que vai ter um final muito triste, né? E você disse que conseguiu sair desse relacionamento e tal, que não sei o quê, mas que graças a Deus ele nunca te agrediu. Bom, ele te agrediu sim. Ele não te deixava trabalhar. Então tá aí, ó, uma das agressões lá na lista da Maria da Penha, que é a financeira, porque assim ele tem total controle seu financeiro. Você não compra nada que não seja autorizado por ele, né? A violência psicológica, porque você disse que quando ele chegava você já gelava. E tudo que você fosse fazer, se ele soubesse ou se ele não soubesse, também era uma tensão muito grande. Então você não tinha nenhum tipo de tranquilidade quando se fala desse relacionamento, né? Beleza. Você disse que ele nunca te agrediu, mas que ele te puxou pelo braço e que ficou marcado. Isso é uma agressão física, sim. Você me desculpa eu me meter no assunto e tal, é porque muitas vezes, muitas mulheres acreditam que nunca foram agredidas, que nunca sofreram violência no relacionamento. Mas sim, elas foram violentadas de várias formas, porque a violência, ela não é só tapa. A violência não é só quando chega a via de fatos da agressão física.
E às vezes a agressão física já até houve, sim. Sabe aquele empurrão que foi sem querer? Tipo, eu não quero encostar a mão em você. Você também dá aquele empurrão, aquela puxada de braço. Isso já é agressão física, sim. Já é agressão física, sim. E às vezes, não diminuindo, nem dizendo qual que é a melhor ou a pior, as que trazem mais sequelas para a vida de uma mulher são as agressões emocionais, são as agressões psicológicas, são as agressões monetárias, que às vezes a mulher trabalha, ela luta, ela cria várias coisas, é uma mulher super produtiva. E a pessoa que está do lado dela destrói esse patrimônio, destrói essa capacidade que ela tem. E depois desse relacionamento, ela não consegue mais se erguer nem financeiramente, nem se estruturar para poder resgatar toda aquela habilidade que ela tinha. Muitas vezes a agressão é verbal, sabe? Aquelas palavrinhas-chave que quando você escuta, você já se arrepia, porque na realidade você lembrou de uma situação muito constrangedora, muito ruim que você passou na sua vida, né? Então, assim, tem agressão moral também, sabe? Olha, eu vou espalhar para todo mundo que você é isso, que você é aquilo, e você querendo resguardar sua integridade por vários motivos, também por causa do trabalho, por causa da sua família, que é uma família mais tradicional, por você mesmo, não interessa o motivo. E aí a pessoa começa a disseminar um monte de mentiras sobre você, e ele geralmente para a família é uma pessoa tão legal, uma pessoa tão honesta, uma pessoa que quer tão bem para você, que é mais fácil acreditar nele. Porque essas pessoas são pessoas que cativam, não é à toa que ela fica com as mulheres. Porque no começo é um romance, no começo são muitas promessas. Então ninguém começa um relacionamento abusivo um mar de rosas. Aliás, ninguém começa um relacionamento abusivo no meio de confusão e agressão. Aos poucos a pessoa vai se transformando. E você não acredita porque era tão bom. Como é que pode ter mudado assim de repente? É uma fase. E aí essa fase não passa. Não, mas é porque tu está desempregado. E aí emprega de novo e essa fase não passa. E aí sempre vão ser buscados motivos para justificar aquele comportamento desviante, aquele comportamento violento, aquele comportamento que só te coloca para baixo, que não te agrega em nada. E aí eu conversei com essa mulher dentro do ônibus, né? E falei com ela, não, eu só estou falando isso porque essa história é muito legal e com certeza você já contou para outras pessoas e vai contar, porque vale a pena, né, ser contado, até mesmo para alertar um filho, uma sobrinha que está passando por uma situação parecida. Mas eu queria só ajustar o início da sua fala. Você teve muitas violências. Você foi violentada várias vezes. Você diz que ele nunca chegou a via dos fatos a te agredir fisicamente. Também te agrediu fisicamente, porque não pensa que agredir fisicamente é só quando você tem um olho inchado, né? Um tapinha, tudo isso é agressão, gente. Não minimiza, não minimize a agressão, não. Sabe por quê? Porque toda vez que você minimiza essa agressão, ela só acontece uma coisa, ela tende a crescer. Ela tende a crescer. Hoje puxou seu braço, amanhã vai te dar um empurrão, você vai cair, amanhã vai puxar seu cabelo, entendeu? Amanhã já vai te dar um tapa, amanhã já vai te dar um soco. E o mais interessante que é a pergunta que todo mundo faz, por que continua com uma pessoa assim? Porque gosta? Por N e N motivos. Engraçado que quando eu falo isso, eu lembro do restaurante que eu estava e estava passando na televisão a história da mulher que ficou em cárcere privado por 8 anos. E aí uma das pessoas que estavam fazendo a refeição com a família, né, muita mulher, muita gente. Aí, ó, pela essa última frase que ela falou aí, já se percebe que isso é mentira. Como é que alguém fica 8 anos em cárcere privado?
E aí eu dei uma olhada, instintiva, né, gente? Pelo amor de Deus. Dei uma olhada para ele, meio que na intenção de continuar a conversa. Porque é muito fácil julgar. Até na Bíblia tá falando lá, não julgareis, né? Tem isso aí, em algum lugar. É muito fácil julgar. É muito fácil você dar opinião em determinadas situações que você desconhece, principalmente o homem. O homem vai falar, vai julgar uma questão de uma mulher que ficou em cárcere privado. Se ele ainda fosse mulher, até pararia para ouvir. Agora o homem sabe o que é isso, gente? O que é uma mulher em cárcere privado? Como é que ele pode falar alguma coisa, alguma opinião? Nem opinião ele tem que falar. Né? E quem sabe da dor, a intensidade da dor é quem sente. Vai olhar a história dessa mulher. Começou desse jeito? Claro que não. E aí vai melhorar, e vai melhorar, vai melhorar, e não melhora. O ciclo da violência contra a mulher é exatamente assim. Depois da explosão, da agressão, da porrada, vem a lua de mel. Que eu nunca mais vou fazer isso, que não sei o quê. E a pessoa se transforma e as expectativas triplicam dentro daquela mulher por causa daquela relação. E aí fica assim durante muito tempo, é presente, é viagem, é o que ele puder fazer. E aí começa novamente. Mas sempre tem um motivo para aquilo, né? Sempre tem uma desculpa para aquele comportamento. Até chegar na explosão de novo. Aí chega na explosão, aquele sofrimento todo. E aí ele se arrepende, se sente culpado, diz que nunca mais vai fazer. E assim o tempo vai passando. Porque esse ciclo pode ser mensal, pode ser semestral, pode ser anual, pode ser de 1 ano, pode ser de 2 em 2 anos, entende? Então julgar é muito fácil. Quero ver estar numa relação, porque geralmente são mulheres dependentes emocionalmente, dependentes financeiramente, com a autoestima baixa, que não passa pela cabeça a capacidade de viver sozinha, de se sustentar sozinha. São tantas coisas. A necessidade de provar que é capaz de ter um relacionamento bom, porque às vezes viu um relacionamento tão ruim dos pais, das pessoas que estão em volta, e ela não quer admitir que o dela também fracassou. Então, gente, o recadinho de hoje é: vamos ficar mais atenta, vamos nos proteger, vamos proteger uma a outra, não deixa essas coisas passarem em branco, não. Se você tem uma amiga que está passando por situação de violência, conversa com ela, orienta, mostra caminhos para ela buscar ajuda, uma terapia, para ela se conhecer. Se ela foi agredida, liga lá ao 180, vai ter pessoas para atender. Se ela está em cárcere privado, se o cara não deixa ela sair, tem formas dela se comunicar, de pedir socorro, que a gente já falou em vídeos anteriores. Tem a campanha do X na mão. Ela pode ligar para uma delegacia, fazer uma queixa online. Mas não fica sozinha, não. Sabe por quê? Toda vez que uma mulher passa por isso sozinha, é menos uma. E nós somos a maioria da população. Por que querem matar a gente? Por que querem nos matar? Que ameaça é essa que nós causamos na sociedade? Que ameaça é essa que a gente traz para o homem? Que ele não aguenta nem viver mais com a gente, nem mais conviver com a gente. Um grande beijo, até o próximo vídeo.